Oi pessoal, meu nome é Tobias. Como estão vocês? Eu vou tentar aqui falar um pouquinho para vocês sobre perfusão tecidual no paciente em choque, no paciente crítico. Eu acho que vai ser interessante para ter o conhecimento de como atender um paciente crítico na emergência ou na admissão da UTI. Por quê? Porque esses parâmetros de perfusão tecidual que eu vou falar, eles são recomendados a sua coleta nas primeiras 6 a 12 horas. Eu vou falar do lactato, vou falar do gap de CO2 e vou falar do SVO2, que são os parâmetros uns dos parâmetros que a gente dispõe nos hospitais públicos no Brasil e até mesmo alguns hospitais particulares. Não vai dispor de um Swan-Ganz, de uma monitorização minimamente invasiva. Bom, então eu acho que isso vai ser mais geral. Quando solicitar lactato arterial, gap de CO2 e saturação venosa, o que são esses parâmetros e por que solicitar? Esse é o que eu vou tentar conversar. Solicitar no momento que o paciente que você está admitindo, você verifica que é um paciente crítico, que é um paciente com possível choque, que é um paciente que está chocado, né? Lembrando, fazendo um parênteses, do choque oculto, que é aquela condição onde a macrohemodinâmica, ou seja, a pressão arterial, a frequência cardíaca, não está alterada. Mas quando você colhe a gasometria arterial, por exemplo, você vê que o lactato está elevado. Quando você faz o gap de CO2, você vai ver que está elevado, a saturação venosa diminuída, enfim. Esse é um paciente que a gente poderia dizer que é um pré-choque, mas que na verdade já está em choque. É um choque oculto. E o paciente com choque que é mais conhecido por nós. Então esses pacientes nós temos que monitorizar a perfusão tecidual. Porque a gente entende que o choque é justamente a hipoperfusão tecidual ou a hipóxia celular. Como é que eu vou medir se está bem perfundido, se tem hipóxia celular ou se não tem? Com a gasometria arterial e com uma gasometria venosa coletada do sangue venoso central, que é o catéter que a gente passa pela subclave ou pela jugular, que vai estar na ponta do átrio direito. Daí a importância de sempre estar checando se está na ponta do átrio direito, porque a gente não pode coletar e fazer essas mensurações de um catéter que está na jugular, por exemplo, que está com a ponta na jugular. Vamos lá, para o lactato. O lactato nada mais é do que o produto da anaerobiose celular. O indivíduo que está acometido pelo choque vai ter uma necessidade de oxigênio maior pelo aumento do metabolismo celular. O sangue vai chegar rico em oxigênio, vai ser extraído o máximo que possível da célula, mas vai chegar um momento que a oferta vai estar diminuída ou que o consumo, a necessidade celular vai ser tão grande que até um débito cardíaco aumentado, até os mecanismos compensatórios não vão surtir o efeito desejado. E aí ele vai começar a ter uma anaerobiose exacerbada, produzindo lactato, jogando esse lactato no sangue, que é o que você vai medir. E esse lactato, ele vai se elevando de acordo com a gravidade do choque. Só que quando você inicia a terapêutica, diagnostica a condição de inicia a terapêutica, o esperado é que esse lactato ele vá caindo pelo menos 10% a cada 2 horas. Então a importância do lactato, o porquê do lactato. O gap de CO2. O gap de CO2 é a pressão de CO2 no sangue venoso central menos a pressão de CO2 no sangue arterial. Essa diferença ocorre por quê? Por que ocorre o gap de CO2? Porque o sangue pobre em CO2 vai chegar na periferia, vai receber o CO2 e vai retornar. Então o CO2 venoso vai ser maior que o CO2 arterial, normalmente, até 5 milímetros de mercúrio de diferença. O que ocorre nas fases iniciais do choque é que a perfusão do tecido diminui, dos tecidos diminui, e o CO2 ele é acumulado no sangue. Então esse CO2 que retorna numa quantidade maior. Então você vai ter um gap de CO2 aumentado, um gap de CO2 maior, igual a 6 milímetros de mercúrio. É um outro dado que nos sugere que esse paciente está mal perfundido e que nos faz uma terapêutica adequada. Otimizar a volemia, ver se precisa melhorar o débito cardíaco, ver se o paciente precisa de um vasopressor porque está com uma PAM menor que 65, enfim. E o terceiro ponto é justamente a saturação venosa central de oxigênio. Eu vou falar da central porque tem a saturação venosa mista. A saturação venosa central ela é colhida da mesma forma
que a gente colhe o sangue venoso central para a PCO2. Ela é colhida na desembocadura do átrio direito pelo catéter venoso central convencional. A saturação venosa mista já deve ser colhida na ponta, dentro da artéria pulmonar, que é quando você passa o catéter de Swan-Ganz, e aí você tem essa possibilidade. Vou falar da central. O valor normal da saturação venosa central é menor que o valor da saturação arterial, óbvio. O sangue rico em oxigênio, esse oxigênio em torno de 92, 94% é a nossa saturação arterial normal, né? Esse oxigênio ele é extraído pelas células que estão com metabolismo acelerado, vai extrair mais oxigênio na fase inicial do choque. E ele vai retornar para o coração menor do que deveria retornar. Então, por isso, se diz que a saturação venosa central do paciente está menor que 70%. Opa! Esse paciente ele deve estar com hipóxia celular. Eu tenho que aumentar, de qualquer forma, a oferta de oxigênio, ou eu preciso também diminuir o consumo do oxigênio. Se é um paciente que está ataque dispneico, que tem parâmetros de insuficiência respiratória já bem evidentes, entubar o paciente o mais precoce possível, que a gente sabe que a musculatura respiratória ela tem um consumo grande de oxigênio. Então a importância nas primeiras 6 às 12 horas desses 3 parâmetros. Então, saber o momento que você vai medir, seriando, não adianta medir uma saturação venosa e não acompanhar a cada 2, a cada 3, a cada 4 horas, ou cada 1 hora. Enfim, vai depender da necessidade do paciente, da gravidade do caso. E não adianta você também não seriar gap de CO2, não seriar lactato. Por que eu devo fazer isso? Tentei explicar. Qualquer dúvida, se eu conseguir responder, se eu não conseguir, eu vou para o livro, estudo e tento trazer para vocês. A gente pode conseguir também discutir alguma coisa. E é isso. Espero ter passado alguma informação que possa acrescentar a alguém de alguma forma. Obrigado.